E olha só, queridos irmãos, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. É um texto muito conhecido, nós já lemos outras vezes esse texto aqui, e eu quero ler esse texto hoje pela manhã com os irmãos, porque esse texto é uma palavra de Jesus de encorajamento para a sua igreja, uma palavra de incentivo para a sua igreja e para os seus discípulos, para que nós, por esse encorajamento e por essa palavra do Evangelho, possamos permanecer firmes na nossa fé e vencer todo e qualquer tipo de desânimo que às vezes vem sobre nós. Lucas 18, do verso 1 até o verso 8, a palavra de Deus diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Que deviam, ou o dever de orar sempre e nunca desanimar. E que parábola é essa que fala então sobre esse encorajamento para a gente não desanimar? Aí Jesus conta uma história. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. E na língua grega, essa palavra molestar-me literalmente significa vai me deixar com o olho roxo. É isso que significa a palavra molestar-me na língua grega. Não sei por que eles não traduziram assim, né? Mas em grego está lá, para que por fim essa senhora, essa viúva, não venha me deixar com o olho roxo. Que interessante, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui que essa mulher, ela estava à beira de um ataque de nervos. O juiz fala assim: essa mulher está quase perdendo a cabeça. Essa mulher está quase surtando. Então eu vou atender a causa dela para não acontecer de eu estar saindo aqui do fórum, né? Tá saindo aqui do tribunal e essa mulher já ficou, ela surtada, ela não tem mais paciência e ela vai acabar vindo para cima de mim e vai me dar um golpe de MMA e eu vou ficar com o meu olho roxo. Estava quase surtando. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que veio para cá hoje. Você já teve a experiência, irmão, de quase perder a cabeça na sua vida? De quase perder sua cabeça porque coisas estão acontecendo e você está quase igual a essa viúva, dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou esculhambar com o juiz agora. eu não aguento mais, eu estou surtando. E aí, esse juiz diz isso, essa é a palavra do juiz no verso 5, e agora Jesus, o Senhor, dá a palavra dele no verso 6, ele diz assim: então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Jesus chama ele de juiz iníquo, um ímpio, um homem sem temor. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus e eu queria conversar um pouquinho sobre esse encorajamento que Jesus faz para os seus discípulos e faz para mim e para você nessa manhã. Diz o texto que Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre. O dever de orar.
como a gente deve manter esse compromisso de orar sempre, de continuar sempre firmemente buscando a Deus e não desanimar. O dever de orar sempre e não desanimar. É curioso, Jesus não fala sobre o desejo de orar. Jesus não diz aqui que a gente tem que ter o desejo de orar sempre. Ele diz o quê? É o dever de orar sempre. Não é o desejo, não é a vontade. Porque Jesus sabe que às vezes, meus irmãos, a vontade que a gente tem é de desistir. Jesus sabe que às vezes o desejo que eu tenho é o desejo de desanimar. A tentação que está no meu coração, às vezes, é essa de dizer: olha, eu acho que não adianta orar. Não adianta orar, não adianta buscar a Deus. Estou sentindo isso no meu coração. E o desejo que dá é da gente parar de orar, parar de ter compromisso de perseverar na nossa fé. E Jesus sabe disso, por isso que Jesus não fala sobre o desejo de orar. Sempre, vocês têm que ter sempre o desejo de orar. Jesus fala, vocês têm que ter sempre o compromisso de orar. Amém? O compromisso de buscar a Deus, mesmo quando o desejo não está lá. A gente tem que manter esse compromisso. Porque às vezes, meus irmãos, o desejo que a gente tem é o desejo de desanimar. É o desejo de parar. E essa história que Jesus ensina, e ele conta, ele fala desse princípio, então, da gente manter esse compromisso de continuar por compromisso, não por sentimentos, mas por compromisso, continuarmos buscando a face do nosso Deus, com perseverança. E aí ele fala da história dessa viúva, essa viúva que estava quase perdendo a cabeça. É muito curioso que Jesus, nessa parábola, nesse ensino dele, ele fala de 3 coisas que estavam sendo perdidas: perdendo o ânimo, o dever de orar sempre sem desanimar, perdendo o ânimo, perdendo a cabeça. E a parábola encerra dizendo assim: quando o Filho do Homem voltar na sua segunda vinda, porventura encontrará fé na terra, perdendo o ânimo, perdendo a cabeça e perdendo a fé. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Por causa de uma série de coisas acontecendo, você está no teu coração perdendo o ânimo, perdendo a cabeça e perdendo a confiança na graça e no amor de Deus. Às vezes, no nosso coração, será que Deus não fica parecido com esse juiz? Você está se relacionando com Deus e no teu coração você está perdendo a fé, e perder a fé significa que a gente começa a achar que Deus é igual a esse juiz. A gente clama e ele não se importa. Porque o juiz era assim. Ele não se importa. Perdendo o ânimo, perdendo a cabeça, perdendo a fé, a confiança de que Deus é diferente desse juiz. Mas devido às situações da vida, às vezes a gente começa a achar no nosso coração que não adianta buscar a Deus. Eu não estou mais com o desejo de buscar, não adianta buscar, porque Deus, na verdade, para mim, ele foi se tornando parecido com esse juiz. Um juiz frio, um juiz que não se importa com a minha urgência, um juiz que não se importa com a minha necessidade, um juiz que não está nem aí. E aí, às vezes, vem essa sensação no coração. O que gera o desânimo? Segundo a parábola aqui, e essa mulher está perdendo o ânimo, perdendo a cabeça, perdendo a fé, o que gera isso no coração?
esse sentimento de que não adianta orar. E Jesus cita aqui pelo menos 3 realidades. Aí eu queria perguntar: as coisas têm afetado você e já afetaram também a sua vida? Essa parábola da viúva fala de 3 realidades. Primeira coisa que pode fazer a gente perder o ânimo, perder a cabeça e perder a fé é a realidade das perdas. Perdas que a gente tem que ter, a gente experimenta na vida. Jesus conta a parábola de uma viúva. O que é uma viúva? Viúva é alguém que perdeu alguém, perdeu o cônjuge. E naquela época, meus irmãos, não tinha INSS, essas coisas. Naquela época, uma viúva que perdia uma mulher que perdia o seu marido, ela corria o risco de ficar seriamente desamparada. Desamparada. Perdas. Ela não tem para quem recorrer. A parábola dá a impressão que ela não tem um filho que possa tomar as vezes do pai e interceder por ela. Ela está sozinha. Ela tem que ir no juiz, ela tem que apresentar a sua causa. A realidade das perdas que deixam a gente às vezes com essa sensação de desamparo, de abandono, onde eu agora não tenho apoio, e ela lida com isso. E eu pergunto para você: dói ou não dói? Quando a gente na vida tem que lidar com realidade de perdas, e ela está lidando com isso. Uma outra realidade que faz ela perder o ânimo, perder a cabeça e perder a fé é a realidade das injustiças. Tem que lidar com perdas e tem que lidar também com injustiças, porque o juiz aqui, Jesus chama ele de juiz iníquo, é um juiz injusto, é um homem mau. Mas como é que está o homem mau? Está mal ou está bem? E aí? Temos aqui um homem mau, um homem ímpio. Ele mesmo fala assim: eu não estou nem aí para ninguém. Estou nem aí para ninguém. Eu não me importo com ninguém, nas palavras do próprio juiz. Mas esse homem que é iníquo, está bem. E a viúva que está lá sofrendo, está mal. E aí, na nossa vida, às vezes, meus irmãos, eu e você vamos ter que também conviver, ver, enxergar, lidar com realidades de injustiças, onde a gente para e se pergunta: como é que pode? Eu que temo a Deus e oro, estou sofrendo, e esse juiz que é ímpio, está bem? E aí eu pergunto para você: você já lidou com esse tipo de coisa na sua vida? Onde você vê o mal, uma pessoa maligna prosperando, se dando bem, o mentiroso se sai bem, o ímpio, o injusto, aquele que faz falcatrua, se dá bem. E às vezes eu que estou aqui orando e buscando a Deus, estou lidando com perdas, com sofrimentos, com injustiças. É duro. Esse homem, ele tem posição, ele tem poder, ele tem dinheiro, ele não está nem aí. Ele mesmo diz que ele não teme a Deus, nas palavras dele: eu bem sei que eu não temo a Deus. Mas ele é um homem assim, realidade das injustiças. A terceira realidade que faz a gente perder o ânimo, perder a cabeça e às vezes perder a nossa fé de que Deus está conosco e Ele é bom. A terceira realidade é a realidade das demoras, das frustrações, dos desapontamentos, diz Jesus. Quantas vezes aquela viúva foi para o tribunal? Quantas vezes ela levou a sua causa diante daquele juiz iníquo? Quantas vezes ela saiu com mãos vazias do tribunal? Quantas vezes ela saiu de lá com o seu adversário a ameaçando e ela desamparada? A realidade das demoras, as mãos vazias, frustrações.
Jesus fala aqui que às vezes com Deus, na nossa relação com Deus, às vezes Deus parece demorado. Olha o que diz o verso 7, palavras de Jesus: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora o que, irmãos? Embora pareça demorado em defendê-los. A realidade das demoras, das frustrações, pode fazer a gente perder o ânimo, fazer a gente perder a cabeça, fazer a gente perder a nossa confiança nesse amor do nosso Deus. Vou fazer uma pergunta, você que entrou aqui hoje, ou se tiver alguém assistindo de casa, como é que está o teu coração hoje, nessa manhã? Diante das realidades com as quais você tem lidado, irmão, você tem orado, você tem buscado, mas às vezes as realidades são essas aqui que Jesus fala. A gente experimenta perdas, nós experimentamos injustiças, nós experimentamos frustrações e demoras. E o que tudo isso tem feito dentro da gente? É por isso que Jesus encoraja os seus discípulos com essa história, dizendo: olha, meus filhos, eu sei que na vida a gente vai passar por realidades assim. Mas eu quero encorajar vocês, meus filhos, sobre o compromisso de vocês continuarem buscando a Deus com perseverança e sempre. Continuem buscando a face do seu Deus, do nosso Pai, sem desanimar. Para você não perder sua cabeça, para você não perder sua fé. E Jesus aqui, e aí eu encerro essa palavra de encorajamento, que Jesus nos dá então 3 motivos para nós mantermos esse nosso compromisso diante de Deus. O primeiro motivo que Jesus nos dá é que o nosso Deus, meus irmãos, ele é completamente diferente desse juiz, amém? Às vezes, diante das realidades da vida, a gente começa a achar que Deus está parecido com esse juiz, ele não está se importando. Mas o que Jesus está dizendo aqui, olha, orem sempre. Sabe por quê? Porque o meu Pai não tem nada a ver com esse juiz. Jesus não está comparando Deus e o juiz. Jesus, nesta parábola, ele está contrastando Deus e o juiz, fazendo um contraste e dizendo: porque o meu Pai é completamente diferente desse juiz ímpio, desse homem que não se importa, que não está nem aí. Eu digo para vocês: busquem, mantenham esse compromisso. Eu sei que às vezes vocês não vão ter o desejo, mas que vocês tenham o compromisso em nome de Jesus. O juiz é maligno, o juiz é insensível, ele não se importa. Mas Jesus nos ensina que o nosso Deus é o contrário, ele é amor, ele se importa. Deus ama a justiça, Deus ama cada um dos seus filhos. É muito curioso que Jesus fala assim: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo, e no verso 5, olha o que ele diz: porém, como esta viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa. Porque ela fica me incomodando. E o que Jesus quer que você lembre e ponha no seu coração, meu irmão, é que você jamais incomoda a Deus. Amém? A tua oração não incomoda a Deus. Deus se alegra com a tua oração. E Ele tem prazer em nos dirigir e nos abençoar. Não é um incômodo para Deus quando eu chego diante dEle e derramo a minha causa diante dEle. Pelo contrário, Deus se alegra quando nós entramos diante do trono da graça para buscá-lo com confiança e fé. Porque Ele nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Nós somos filhos amados de Deus. Busque ao Senhor. Primeira razão é porque o nosso Deus é completamente diferente desse juiz. A segunda razão que Jesus dá aqui, para a gente
perseverar no compromisso de buscarmos a Deus, é porque Jesus diz que Ele depressa lhes fará justiça. Eu já falei disso aqui na igreja, mas eu quero repetir, porque eu acho essa expressão de Jesus uma expressão tremenda que precisa entrar no nosso coração. Jesus diz no verso 8, olha o que diz o verso 8, diz assim: digo a vocês que depressa lhes fará justiça, depressa lhes fará justiça. Eu acho tremendo que Jesus não diz que Ele depressa vai fazer necessariamente o que eu quero. Não é isso que Jesus diz. Eu devo buscar a Deus e manter esse dever de orar sempre, sem desanimar, para a gente não perder a cabeça e a fé. É porque Deus é diferente do juiz, Ele nos ama e Ele fará o bem, porque justiça é o bem maior. Depressa Ele vai fazer aquilo que é melhor para nós. Ele vai fazer o bem dEle para a nossa vida. Ele vai fazer a vontade dEle, e a vontade dEle é o que, irmãos? É boa, é perfeita e é agradável. A Ele, às vezes, é azeda para nós, não é verdade? Ou num primeiro momento pode não ser muito agradável para nós, mas com o tempo nós vamos entender. Depressa Ele lhes fará justiça. Deus sempre faz o melhor. Nem sempre o melhor é o que eu acho que Ele deveria fazer. Mas eu devo buscar a Deus sempre, porque eu sei que Ele nos ama e Ele sempre fará o melhor nas nossas vidas. E Ele diz aqui que depressa Ele intervém, de repente Ele intervém, e esse é o ensino da palavra. E a terceira razão, por que a gente deve manter esse dever de buscar a Deus com perseverança, não é ter sempre o desejo, mas ter sempre o compromisso, irmãos. É porque para a gente justamente não vir a perder a cabeça e perder a fé. Amém? A gente tem que buscar a Deus e derramar diante de Deus, justamente para que a gente, no meio dessas realidades da vida, a gente não venha a perder a cabeça, encontrando em Deus a consolação e a força. Amém? A força que eu não tenho. Às vezes, porque eu quando estou, meus irmãos, como aquela mulher, como aquela viúva, eu corro o risco de perder a cabeça e fazer bobagem. Amém, irmãos? Nós corremos esse risco. E a situação que estava difícil melhora quando a gente faz bobagem, né? É isso? Fica melhor? Não, a coisa piora. E quem aqui nunca fez bobagem na hora do estresse que atira a primeira pedra, né? Você sabe como é que é. Você sabe como é que é. A gente perde a cabeça, pega o telefone e liga e fala um monte de bobagem e esculhamba com um monte de coisa. É ou não é? Estressado a gente fala, age, toma decisão. Vou pedir demissão, vai lá e pede demissão. Na sexta-feira, na segunda-feira amanhece chorando, arrependido que pediu demissão. Mas porque fez estressado, perdeu a cabeça. É justamente para a gente não perder a cabeça, e justamente para nós não perdermos a fé, porque Jesus diz aqui no texto que o tempo passa, nós vamos viver nessa vida, e um dia o filho Jesus vai voltar, e nesse tempo, com todas essas lutas, nós corremos o risco de perder a fé. Será que ainda encontrará fé sobre a terra? Que fé é essa? Que confiança? A confiança de que o nosso Deus nos ama e Ele é diferente desse juiz. Mas vivendo aqui na vida, as experiências que nós temos às vezes, as frustrações, perdas, demoras, injustiças, vão fazendo a gente perder a nossa confiança nesse Deus de amor, no nosso Pai, que faz o melhor por nós, faz o melhor para nós. Vamos perdendo essa fé e vai esfriando.
E aí, meus irmãos, para isso não acontecer, Jesus diz: olha, eu sei que às vezes vocês não vão ter o desejo, a vontade que você tem é sumir, a vontade que você tem é desanimar, a vontade que você tem é enlouquecer, a vontade que você tem é chutar o gato e o cachorro, perder a cabeça. Essa é a vontade. Aí Jesus fala assim: não vá pela sua vontade. Eu sei que você não vai ter a vontade, mas que você mantenha o seu compromisso de fé. Persevere, o dever de orar sempre, para você não desanimar. E aí Jesus nos diz: porque isso me mantém com os olhos focados, o meu coração alinhado com a palavra de Deus, e isso me ajuda na vida, andando aqui, me ajuda a eu não fazer bobagem, a eu não perder minha cabeça, a eu andar nessa terra, sabendo que às vezes parece demorado, irmão, mas que o nosso Deus está fazendo o melhor por nós, por você, pelo seu filho, pela sua família, agora. Ele está fazendo o melhor. Ele está dirigindo da melhor maneira. Confie, creia no Senhor e não deixe de buscar o Senhor na tua vida, com todo o compromisso e responsabilidade. Amém, irmãos? Busque a face do Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. E nós vamos orar. Não é o dever de orar sempre? Amém? Então, se você puder ficar em pé, fique em pé. Fique em pé. Fique em pé. Você tem, como essa viúva, uma causa, uma oração que parece demorada. Você tem, como essa viúva, uma dor, um motivo, uma ameaça. Ela era ameaçada por um adversário, algo que te incomoda, te angustia, algo que você tem clamado a Deus e parece que Deus, Ele está demorado, e você tem aí no teu coração corrido esse risco de desanimar, de perder sua fé. Você já fala assim: pastor, eu esfriei. Eu reconheço, pastor, que eu esfriei esses dias, eu esfriei, pastor, eu estou a ponto de um ataque de nervos, pastor, de chutar tudo, de deixar tudo, pastor, eu estou assim, a minha cabeça. Você está com o teu coração assim, meu irmão? Fecha os teus olhos agora. E se você tem aí algo, seja o que for, que você já falou assim: não adianta orar, não oro mais, não confio mais. Eu queria encorajar você nessa manhã, mais uma vez, colocar com toda a tua fé diante desse Deus que não é igual a esse juiz. Ele é diferente, Ele se importa, irmão. Coloca diante dele, porque você não incomoda ele. Pelo contrário, Deus se alegra quando nós, como filhos, o buscamos em oração, e tudo a Ele nós entregamos. Se você tem algo no teu coração hoje, eu queria convidar você assim a pôr a mão no seu coração assim. Se você quer entregar mais uma vez, se você se identifica com isso que Jesus falou, essas realidades têm acontecido no teu coração, coloca a tua mão no teu coração assim, diz: Senhor, mais uma vez eu te entrego aqui, porque eu confio no Senhor, eu confio, Senhor, na tua bondade. Nosso Deus e nosso Pai, o Senhor conhece as lutas de cada um aqui nesse lugar, nessa manhã.
O Senhor conhece, Senhor, as realidades que às vezes fazem a gente ficar, Senhor, com o nosso coração cheio de desânimo, pensando, Senhor, em fazer às vezes loucuras, perdendo e esfriando, Senhor, a nossa confiança em Ti. O Senhor sabe. Obrigado porque o Senhor sabe que às vezes o nosso desejo não é buscar a Ti, permanecermos fiéis. O nosso desejo, Senhor, é de desistirmos, desanimarmos. O Senhor sabe. Obrigado porque o Senhor nos corrige. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina que ao invés de desistirmos, nós mantermos o compromisso de nos derramarmos na Tua presença dia e noite, noite e dia, confiando em Ti, confiando que nós não incomodamos ao Senhor, confiando que o Senhor está agora fazendo o melhor ao nosso redor. Mesmo que pareça demorado, o Senhor depressa faz a justiça. Não às vezes o que eu estou pedindo, mas o Senhor faz o melhor, e amanhã nós vamos perceber isso. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Senhor. Esse Teu povo que às vezes se sente como essa viúva, desamparado, aflito, desanimado, Senhor. Renova o coração hoje, e que hoje, quando o Senhor olhar para nós, o Senhor encontre em nós uma fé renovada. Aqui sobre a terra, sobre esse momento, o Senhor encontre em nós uma fé renovada, no cuidado, no amor do Senhor sobre cada um de nós. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.